Eu quero compartilhar com os irmãos a passagem que está no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Aleluia, Jesus. Poderoso é Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem os que existem hoje, nem o que há de vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, meu Deus. Algumas versões está quem nos separará e outras o que nos separará do amor de Cristo. Mas o que pode nos separar do amor de Cristo? Né? Existe algo que fique entre nós e o amor do Senhor pelas nossas vidas? Né? Paulo vai dizer aqui tantas coisas, né, irmãos? As aflições, as perseguições, a fome, a miséria. E aí a gente pode colocar o nosso cotidiano do dia a dia, né? Os problemas financeiros, a falta de alimento em casa, os problemas familiares, a morte quando chega na porta, né? A doença, a angústia, o perigo, as traições, as provações diárias que nós passamos. E muitas vezes nós deixamos essas coisas nos afastar do amor de Cristo. E não é isso que Deus, né, tem para nós. Ele fala que nada nos separa do amor dele. Muitas vezes, irmãos, parece que os problemas eles brotam, né? Tá tudo bem, tá tudo indo bem, e do nada aparece um probleminha, e depois aparece outro, e depois aparece outro, e eles começam a brotar, e você começa a se sentir sufocado no meio de tantas dificuldades que vão aparecendo. Às vezes aquilo que você pensava que nem jamais iria acontecer, acontece, e nos vem de surpresa, e nos abate, e nos deixa tristes, caídos, cabisbaixos. Mas Jesus, ele nunca nos prometeu que seria fácil estar neste mundo, né? Ele nunca prometeu isso. Ele falou que o caminho era estreito, a porta também, né? E quem quiser segui-lo, pegue a tua cruz e o siga, né? Hoje, o Edson não sabia o que eu ia trazer na palavra, inclusive ele não está, né? Ele foi para o hospital visitar a Sabrina, que ele ainda não tinha chegado a hora dele ainda aí. E aí ele foi agora de manhã, que é 10 horas a visita. E ele veio falando, ele não sabia, né, que eu tinha preparado essa palavra, e ele veio falando dos apóstolos, né, que o Senhor não prometeu nada de bom para eles, né, e eles sofreram tudo de ruim, né, as perseguições, os martírios, né, foi tão difícil, e foi real. Às vezes um vizinho se levanta contra a nossa vida, a gente já acha que é o fim. Às vezes alguém se levanta no trabalho, ou às vezes um familiar dentro de casa, a gente já fala, nossa, eu não aguento mais essa prova. Imagine você ser lançado, né, para ser comido pelos leões, você jogado na fogueira, verdade, mas está lá queimando, ser apedrejado. Isso é difícil, irmãos. O que a gente passa não é difícil. São aflições? Claro que são. Deus contempla as nossas dores, as perseguições que passamos, as tristezas, o sofrimento, né, a angústia, o desânimo, a tristeza, quando nós nos sentimos caídos, feridos, magoados. Tudo isso Deus contempla, mas nada disso pode nos afastar do amor de Deus, porque o amor do Senhor, ele é maior do que todas essas coisas. Ele é maior do que tudo, porque por amor Ele entregou o seu Filho por nós. Olha só, irmãos. O Senhor fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas será que a gente não consegue amar o próximo como Deus nos amou? Porque a gente não vai morrer na cruz por uma outra pessoa. Né? Às vezes você vê esses vídeos engraçados na internet de uma ocasião de assalto, um susto. E aí a pessoa já joga o outro na frente, né?
não tem nem o instinto de proteger. E Jesus, o amor dele foi tão grande, Deus nos amou de tal maneira que o seu filho morreu ali por nós, se entregou, sofreu. Não foi só morrer rapidinho, né? Lá em casa a gente conversa muito sobre a morte, a gente fala assim, eu queria morrer rapidinho, né? Papo. Mas às vezes não é assim, né? A pessoa fica lá agonizando a morte, que foi o que aconteceu com o nosso Senhor, né? E tudo aquilo era para ser nosso, todo aquele sofrimento era para ser nosso. Mas o amor dele nos alcançou, amém? Aleluia. O sofrimento não é para nos separar do amor de Cristo. Às vezes a gente está sofrendo e a gente não se sente amado pelo Senhor, nos sentimos abandonados por Ele. Mas é o contrário, irmão. O sofrimento, as lutas, as provações, ela é para nos achegar a Deus, né? Ficar mais perto, nos agarrar a Ele. Tem um louvor que é Aquieta Minha Alma, né? Bem conhecido, já um pouquinho antigo. E um dos trechos ele fala assim, ela fala assim, né? Que foi uma compositora, me amarre a Ti para eu não desistir. E todas as vezes que, né, quando esse louvor e passa esse trecho, a minha mente, ela imagina, né, a cena, eu agarradinha com Jesus e ele passando uma fita assim em mim, para não soltar, porque às vezes a luta é tão difícil. Houve uma época da minha vida que eu passei tanta prova, e eu tinha todos os motivos para desistir, mas eu tinha um motivo só para ficar. E eu falei, Senhor, eu vou permanecer somente por amor a Ti, porque eu parecia uma coisa insossa, sem vida. Sabe, eu não tinha ânimo para levantar, para comer, para fazer nada, para cuidar da casa, dos filhos. E eu falava, Jesus, que prova é essa que não tem fim? Eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não vou mais persistir. E eu falei, não, mas eu vou até o fim, porque é por amor, é só por amor. Não é porque eu amo meus filhos, não é porque eu tenho um casamento, não é porque eu amo meus pais. Eu não vou desistir porque eu amo o Senhor. E se você tem pensado em desistir de algo, irmãos, peça para o amor do Senhor alcançar o seu coração. Porque vale a pena. Grande foi a luta, mas maior foi a vitória. Graças a Deus. Graças a Deus. Lá em Salmos, né, aqui no versículo 37, Paulo vai falar assim, mas apesar de tudo isso, no 36. Como diz as Escrituras, por causa de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como as ovelhas levadas a matadouro. Paulo fala aqui, né, como diz as Escrituras, porque essa passagem está lá em Salmos. E todos os dias, irmãos, é como se nós fôssemos entregues mesmo ao matadouro. É difícil, é dolorido, é matar a nossa carne, é renunciar o nosso eu, as nossas vontades, as nossas verdades, para viver mergulhado no amor do Senhor. Porque somente o amor dele é capaz de nos orientar a fazer o que é certo, a persistir, a ficar firme na rocha, a ficar ali com as suas raízes, né, entrelaçadas na terra, e não nos deixar desistir. Aleluia. Aí no versículo 37 é tão lindo, que ele fala assim, né? Mas, contudo, porém, todavia, seja a tradução que for, apesar de tudo isso, de todas essas aflições, de todas essas tribulações, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E como que é ser vencedor no dia de hoje? É passar por todas as provas amando a Cristo. É passar por todas as amarguras amando a Cristo. Nós somos falhos, né? Nossa carne é falha, às vezes a gente sente mesmo, não tenho mais fé, não flui mais nada daqui, a fonte secou. A fonte não secou, irmão, ela está aí. Como foi pregado na sexta, né? O cheiro das águas. É só o cheiro das águas. O amor dele está aqui. Ele está aqui por nós. Aleluia. E no versículo do 38 ao 39, Paulo diz assim, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Você vê que Paulo ele fala de tudo, né? Do tangível, do intangível, do espiritual, do físico, do presente, do futuro. E ele deixa claro que nada e jamais, olha que promessa profunda, jamais
Ele vai deixar de nos amar. Jamais o amor dele vai se apartar de nós. Então não deixe que o inimigo brote no seu coração que você não é amado, que você não é amada, que o Senhor não tem uma obra na tua vida, na tua casa, na tua família. Está difícil, insista. Descanse no Senhor, deixe-se ser abraçado pelo amor dele. Aleluia. Se os problemas têm te afastado do amor de Deus, se renda ao amor dele. Se renda, se curve, se entregue. Deixe que o amor dele te constranja. Porque o amor dele nos constrange. O amor dele é tão imenso, tão palpável, que você fica constrangido de reclamar das coisas que são, né, irrisórias, do tamanho do amor dele pelas nossas vidas. Amém? O que nos separará do amor de Cristo? Nada e jamais, nada nos separará do amor de Cristo. Amém? Não deixe que sua alma se aparte do amor dele, porque ele tem muito mais para as nossas vidas. Amém? Aleluia, Jesus.